7 estudantes estrangeiros participam de programa de intercâmbio oferecido pela Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Com foco em doenças tropicais, o programa, conhecido como Escola de Inverno, oferece atividades variadas e até visita ao Instituto Lauro de Souza Lima, em Bauru. Na rodada de entrevistas em comemoração aos 30 anos de encampação da Universidade de Bauru pela Unesp, falamos sobre a excelência da pós-graduação, com destaque para o programa de design. A nossa equipe conversou com a coordenadora, a professora Paula Landim. O Unesp Notícias desta terça-feira, 14 de agosto, está começando. Boa noite! Estudantes de medicina de 2 universidades da Alemanha e de uma da Inglaterra participaram da 4ª edição do Interschool, a escola de inverno organizada pela Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Com duração de 3 semanas, o curso intensivo ofereceu uma programação completa com foco em doenças tropicais. Uma das atividades propostas na 4ª edição da Escola de Inverno da Faculdade de Medicina da Unesp foi a visita a centros de saúde. O grupo de estudantes estrangeiros recebeu informações sobre doenças como dengue, febre amarela e hanseníase, comuns aqui no Brasil. Mas as atividades não ficaram restritas à cidade de Botucatu. Foram realizadas também em Bauru. O foco do programa de intercâmbio da Faculdade de Medicina de Botucatu são as doenças tropicais. Aqui no Instituto Lauro de Souza Lima, os estudantes conheceram a estrutura e as pesquisas realizadas no local, referência no diagnóstico e tratamento da hanseníase. Conhecida no passado como lepra, a doença é causada por uma bactéria que ataca a pele e os nervos, levando à perda de sensibilidade e até amputação. Mas ela tem cura e o tratamento é gratuito na rede pública. O Lauro de Souza Lima tem um tripé de ensino, pesquisa e treinamento, que são as nossas principais atividades. E essa visita que a gente encara como um tipo de treinamento, a gente teve a oportunidade de mostrar para eles os laboratórios de rotina, que são os laboratórios que fazem auxílio diagnóstico para todos os pacientes que são atendidos aqui no Instituto Lauro de Souza Lima. E também nós temos colaborações com outras instituições, então nós recebemos muitas amostras para diagnóstico de hanseníase e também para avaliação da resistência do Mycobacterium lepre, que é a bactéria que causa a hanseníase, aos medicamentos que são usados no esquema terapêutico para hanseníase. Além dos laboratórios, os intercambistas puderam conhecer a história do Instituto, criado há 85 anos como um centro estadual para internação de pacientes com hanseníase. Uma experiência inédita para muitos deles. Antes de vir, eu não conhecia muito sobre a hanseníase. Não é algo comum no Reino Unido. Então, vir para cá, ver pacientes com hanseníase e entender mais sobre as condições da doença tem sido muito interessante. Não é apenas conhecer pelos livros, é realmente ver os pacientes, os efeitos que a doença tem na vida deles, conhecer os sintomas. Então, está sendo uma experiência muito interessante aqui em Bauru. Nascida em Munique, na Alemanha, Constanze morou no Brasil por 4 anos. Mais de uma década depois, ela resolveu retornar ao país. Dessa vez, para aprender sobre a hanseníase, também pouco estudada na Alemanha. Eu nunca ouvi falar sobre lepra. Assim, nós vemos nos filmes e tem assim... a gente imagina um paciente de uma certa maneira, mas... não é assim, não é assim. Agora a gente aprendeu como que é mesmo, como diagnosticar a lepra. E quem sabe, talvez um dia eu encontre um paciente na Alemanha que tenha lepra, porque agora tem muitos imigrantes vindo para a Alemanha. Então eu acho que está se tornando um aspecto mais interessante, mais comum, talvez. Estar conhecendo uma estrutura que é referência para o mundo, né? E vão estar levando essa referência para o local de estudo e de trabalho deles. E quem sabe futuramente formarmos parcerias em pesquisas, como já é feito com muitas outras universidades, que dão assim ótimos frutos, né?
Foram abertas nesta segunda-feira as inscrições para o vestibular 2019 da USP, a Universidade de São Paulo. Ao todo são oferecidas 8.400 vagas em diferentes cursos de graduação. Os estudantes têm até 14 de setembro para se candidatar a uma dessas vagas. A prova da primeira fase vai ser no dia 25 de novembro, com 90 questões de múltipla escolha. A lista dos convocados para a segunda fase sai em 10 de dezembro. E as provas dessa segunda etapa serão nos dias 6 e 7 de janeiro, com divulgação dos aprovados no dia 24 do mesmo mês. Neste ano, a taxa de inscrição custa R$ 170 e deve ser paga até o dia 18 de setembro. Outras informações estão disponíveis no Manual do Candidato, no site da FUVEST. A aproximação de uma frente fria pelo oceano começa a mudar o tempo no estado de São Paulo nesta quarta-feira. A nebulosidade aumenta nas regiões leste e sul e são registradas chuvas isoladas. Nas demais áreas, o céu fica entreaberto a parcialmente nublado. Em Bauru, o sol sai entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Agora a umidade do ar está em 35% e quase não venta. As temperaturas variaram hoje entre 10 e 28 graus. Para amanhã, a mínima prevista de 15 e máxima novamente de 28 graus. A Unesp em Bauru se destaca entre os programas de pós-graduação do país. E na série especial de entrevistas que marca os 30 anos da instalação da universidade aqui na cidade, você conhece um pouco mais sobre um curso que fortalece essa fama, a pós-graduação em Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Segundo a última avaliação da CAPES, a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior do Ministério da Educação, o programa é referência internacional. E quem nos ajuda a entender melhor os motivos que levaram a esta ótima avaliação do programa é a coordenadora do programa, a professora Paula da Cruz Landim. Professora, obrigado pela presença aqui hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Professora, queria que você começasse então falando, na sua visão, quais são esses fatores que levam o curso, o programa, a essa excelência que ele tem hoje? Trabalho e dedicação, basicamente, né? Mas isso é senso comum para qualquer coisa que a gente queira fazer, né? Seja na universidade ou fora dela. Mas, enfim, foi o primeiro curso na pós-graduação de design numa universidade pública a ter o doutorado, né? Isso foi também resultado de um trabalho de um grupo de professores, não só do departamento de design, do curso de graduação, tem outros professores envolvidos, professores da engenharia, por exemplo, né? Então, de outras unidades, né? O curso de graduação também daqui de Bauru, quando na encampação em 88, também era o primeiro curso de graduação em design de uma instituição pública, né? A USP foi desmembrar o curso dela de design na graduação só já nos anos 2000, se não me falha a memória, né? Até então, inclusive na minha própria época de formação, estava ligado ao curso de arquitetura, né? Então, nós temos um grupo muito bom de trabalhar, é um grupo que está aí, basicamente, na sua essência, com uma ou outra professor que foi sendo convidado a fazer parte do programa, é basicamente o mesmo grupo. E uma ou outra aposentadoria é basicamente o mesmo grupo, né? Então, eu acho que foi por isso. Eu assumi a coordenação agora no meio do ano e a nota saiu em setembro. Então, já pegou um legado. Na verdade, é o seguinte, eu peguei uma grande responsabilidade, né? Porque quando eu fiquei sabendo a nota, passado aqueles segundos iniciais de contentamento, eu falei, bom, e agora, né? Porque se der tudo certo, se a gente conseguir manter essa nota nesse próximo quadriênio, é um trabalho do grupo. Se a nota cair, o problema é da coordenadora. Você acha até, professora, então, que esse pioneirismo, né, porque há quase 10 anos a Unesp ganhava o doutorado em design e era a primeira universidade pública no Brasil a ter, né, esse curso, esse programa. Esse pioneirismo, ele também aumenta a responsabilidade de vocês. Aumenta a responsabilidade. E o 6 também é o primeiro do país.
né? É o primeiro em termos de excelência na área de design e é o primeiro. E como manter, professor, essa excelência diante de todos os avanços, né, do curso, da profissão, como melhorar a infraestrutura, como melhorar o corpo docente, o que é feito para manter, né, e manter esse nível? Na verdade, a gente tem que se adequar, é uma coisa muito complicada, né, porque isso não só a nossa pós-graduação, a gente trabalha com os recursos da CAPES, né? E a CAPES estabelece metas, né? E só que muitas vezes também você acaba sendo meio que atropelado para atender essas exigências. Eu acho que o segredo é realmente você não perder o foco da qualidade, mas também tentar cumprir o que se espera, porque são esses os padrões, né? São esses os parâmetros, e não adianta muitas vezes você querer fazer uma coisa muito fora se você não vai atender, né? São aqueles parâmetros pelos quais nós somos avaliados e a gente então tem que atender. Mas é basicamente muito trabalho. Mas a gente tem um corpo discente também, bastante empenhado, bastante envolvido e bastante motivado. E como acompanhar, professor, essas mudanças no campo da pesquisa? Tem que estar sempre atento. Como que os professores fazem para acompanhar toda essa dinâmica que o mercado e que o programa exige também? Olha, as coisas, lógico, né, estão muito complicadas, né, principalmente em termos de recursos, de infraestrutura. Isso não é uma prerrogativa daqui de Bauru, não é uma prerrogativa da Unesp, enfim, é nacional, né? Então a gente acaba tendo um pouco de dificuldade para lidar com isso, né? A gente procura fazer o que a gente consegue, né? O 6, agora que a gente está começando a lidar, exige muito mais, em que pese que a Unesp está já há algum tempo empenhada nessa questão de internacionalização, mas a nota 6 exige isso mais. Só que uma das estratégias, e que a gente já vinha fazendo isso, eu acho que é uma coisa que é interessante, não só para o programa de design, a gente precisa perder um pouco essa questão de você estar olhando sempre para o hemisfério norte. Né? A gente pode estabelecer outras parcerias que vão ser bastante enriquecedoras para ambas as partes, se a gente olhar, por exemplo, para a própria América Latina. Nós temos vários alunos latino-americanos, hispano-americanos, né? Nós também somos latinos, né? Da Colômbia, do México, já tivemos uma aluna do Peru. Então, a gente vai estabelecendo outras parcerias e uma proximidade geográfica que acaba sendo mais fácil e aonde, na verdade, o Brasil acaba sendo referência, não só a Unesp, né? E há também, né, professora, dentro do programa, uma grande preocupação em divulgar os resultados dessas pesquisas, né? Como que isso é feito e como que vocês estimulam os professores, os pesquisadores a fazer isso, né? Participando de congressos, enfim. Na verdade, é isso que eu estava dizendo em relação aos padrões da CAPES que a gente tem que se moldar, né? Atualmente, há eu não gosto da palavra cobrança, mas enfim, uma sugestão veemente, digamos assim, de que a forma de divulgação desses resultados se dê através de periódicos, né? O Congresso já não tem mais o peso que teve alguns anos atrás, né? Em algumas áreas do conhecimento, que agora não saberia dizer quais, inclusive isso já nem mais é quase que considerado, né? Não é o caso, a gente tem que ver, é sempre uma avaliação feita por pares, né? Você tem que entender a realidade da tua área. No área do design, lógico que tem essa importância dada aos periódicos e que a gente estimula os professores e os alunos a estarem publicando. Mas também a gente não pode exigir que seja feito só dessa maneira, porque não existem muitos aonde possam ser feita essa divulgação. Por outro lado, uma coisa muito positiva é essa possibilidade de interdisciplinaridade do design com outras áreas do conhecimento. Então, a gente consegue estar também publicando em outras áreas. Nós temos um corpo docente que tem designers, tem arquitetos, tem engenheiros, tem fisioterapeutas, pessoal da educação física. Então, por quê? Porque o design é uma área que consegue abraçar essas outras áreas de conhecimento. E o congresso, ele é importante, sim, principalmente no meu entendimento pessoal, para os alunos, aonde eles vão expor os seus trabalhos, aonde eles vão fazer contato, ouvir uma palestra, às vezes, de alguém que eles usaram de referência. Então, é importante, né? E a gente procura estimular os alunos e é também uma forma de dar a visibilidade para o programa. Tá certo, professora. Obrigado por colaborar com a gente hoje. Tá, eu é que agradeço novamente.
O Unesp Notícias fica por aqui. Nos vemos amanhã às 6h30 da noite. Tchau!